que aconteceu com a reforma educativa de Portugal? Nós temos algo a aprender de Portugal? São essas questões que nós vamos tentar responder nesse vídeo. Portugal praticamente começou a sua reforma educativa na virada do século. É um país que se beneficiou enormemente da participação na comunidade europeia, montou a sua estrutura, modernizou o país e começou a se dedicar seriamente à educação por volta da virada do século. Os primeiros passos foi a iniciação do Programa Nacional de Leitura, um programa de alfabetização bem feito, bem implementado, um currículo que começou a ser discutido e implementado e o início de um processo de avaliação semelhante ao que fizemos no Brasil, voltado para o currículo, com informações devolvidas com precisão no nível da escola. Essas reformas começaram a ser intensificadas a partir do ano 2010, 2011, quando foi ministro da Educação o Nuno Crato. Tem uma entrevista que vocês podem acessar no site que está indicado e que eu converso com o Nuno a respeito dessas mudanças que ele fez. Portugal, nessa época, estava em meio a uma enorme crise, uma redução violenta de recursos públicos, houve redução de salários, inclusive de professores, mas apesar disso tudo, ou talvez por causa disso tudo, da carência, ele conseguiu implementar, ao longo de 3 ou 4 anos, algumas medidas importantes. Quais são elas? Em primeiro lugar, eles tinham um currículo um pouco parecido com a BNCC, cheio de frases longas, complexas, e ele reduziu aquilo a um conjunto de metas inteligíveis que foram escritas para serem entendidos pelos usuários, que são os professores. Isso balizou também a reformulação dos livros didáticos. Foco em português, matemática e ciências, vamos focar nisso e o resto da escola faz como puder. Provas associadas às metas do currículo, então o professor saberia com precisão se o aluno aprendeu isso, a que meta corresponde, o que é que precisa de fazer. Incentivos, e os incentivos foram interessantes porque o incentivo para a escola que melhorava muito era ter mais gente, numa época de carestia de gente, de recursos humanos. Isso foi muito importante para as escolas. E uma orientação muito forte para as escolas se ocuparem do foco, do essencial e eliminarem, pelo menos como exigência do Ministério da Educação de Portugal, fazer inúmeros projetos, atividades que distraíam e tomavam o tempo das pessoas. Houve claramente reação, oposição, mas houve um elevado grau de implementação e uma melhoria que se notou nas últimas 3 provas do PISA. Na última edição, essa é 2008, até houve uma certa estagnação, mas também houve, nos últimos 2 ou 3 anos, em Portugal, um descuido com a reforma e uma volta a algumas das velhas práticas. Mas o que a gente aprende dessa lição? Aprende o básico de sempre de reforma educativa. É preciso ter foco, é preciso ter reforma simples, que todo mundo entende, e é preciso ter persistência. Com essas coisas feitas nas áreas essenciais, um país tem chance de melhorar.